A transformação eutetoide perlítica é descrita no módulo 38. Acabamos de ver o diagrama de equilíbrio ferro-carbono e, nesse diagrama, existe uma reação muito importante para os aços, que é a reação eutetoide, ou reação perlítica. Vamos descrever com mais pormenor essa reação. Já vimos que todos os aços passam pela perlite, portanto, todos os aços vão estar envolvidos nesta reação, com exceção daqueles que têm menos de 0,03% de carbono. Mas é um preciosismo. Se assumirem que é todos mesmo e que desprezem esta percentagem, a temperatura eutetoide, a A1 a 723, também não é uma simplificação muito violenta. A perlite, a reação já a descrevemos, ocorre a 723, a temperatura constante, a temperatura eutetoide, e então a austenite com 0,86 dá origem a um agregado de cementite mais ferrite, sendo que a cementite tem 6,67 de carbono e a ferrite 0,03 de carbono. Na transformação eutetoide, a austenite, eu vou voltar a fazer o diagrama, não há nada como raciocinarmos num diagrama para vocês entenderem melhor. Portanto, vamos cá desenhá-lo outra vez. Façam comigo também. Quanto mais vezes fizerem, mais se lembram facilmente do diagrama. Portanto, o que estava a ser dito é que para os aços, recordo, os aços é até 2%, e para todos que passam pela transformação eutetoide, recordo que isto na verdade vai até aqui, mas todos que passam por aqui, a austenite ajusta-se antes da transformação eutetoide e tem 0,86. Portanto, a austenite que dá origem à perlite tem sempre 0,86% de carbono. Pela regra da horizontal, aqui ou aqui, a interseção com esta linha ou com esta linha dá o 0,86. Ok? Voltando então aos slides. A percentagem de ferrite e de cementite dentro da perlite no diagrama também fica óbvio. Ok? É pegar na liga eutetoide, na perlite, e fazer o cálculo. Agora, podem fazer o cálculo à temperatura ambiente ou à temperatura eutetoide. Neste caso, é feita à temperatura eutetoide. Se fizerem à temperatura ambiente, não vai dar muito diferente. É praticamente igual, porque passamos de 0,03 aqui para 0,006. Portanto, é praticamente igual. Mas o cálculo qual é? Para a ferrite é igual a este sobre este. Portanto, é muita ferrite. Praticamente é só ferrite, não é? É 667 menos 0,86 sobre 667 menos 0,03 vezes 100. Isto dá 87%. E a percentagem de cementite é o resto, é 13%. Portanto, a perlite tem muito mais ferrite do que cementite, muito mais, é quase 90% é ferrite, o resto é cementite, ok? O agregado em geral lamelar, sobretudo para os aços ao carbono, aqueles aços que só têm carbono, não têm outros elementos de liga, naturalmente a perlite vai aparecer lamelar. A primeira fase a germinar é a cementite, e isto ocorre numa junta de grão, e a cementite vai ajudar a ferrite a seguir a precipitar. Depois, ao contrário, é a ferrite que ajuda a cementite a precipitar. Diz-se que é um crescimento cooperativo. E isto tudo faz envolver a difusão do carbono. O que acontece é que imagina que tem aqui um grão de austenite, que é a austenite que dá origem à cementite,
E então, junto a um grão, aparece uma primeira lamela de cementite, ok? Se houve precipitação de cementite, isto quer dizer que houve difusão do carbono para a lamela de cementite. Porquê? Porque a cementite é muito rica em carbono em relação ao austenite, ok? Portanto, fica aqui uma zona próximo da cementite que ficou, entretanto, pobre em carbono. Ora, isso cria condições ótimas para haver precipitação de uma lamela de ferrite, porque a ferrite não gosta de carbono. Precipita a ferrite, agora ao contrário, o carbono sai da ferrite, porque a ferrite odeia carbono. E então, junto à lamela de ferrite, existe ali uma zona rica em carbono. Condições ótimas para haver formação de uma lamela agora de cementite. E por aí fora. E vai crescendo até preencher todo o grão de austenite. Todo o grão de austenite é substituído por colónias de perlite, que vão precipitando em vários sítios dos grãos da austenite que dá origem à perlite. Ok? O espaço entre as lamelas, eles delta, é muito importante. Vai ter impacto nas propriedades mecânicas. Ok? Veremos isto mais à frente. A perlite, até agora, assumimos que é lamelar, e é, em muitos casos, sobretudo para os ácidos de carbono, mas mesmo para esse vocês podem torná-la globular. Então não são lamelas alternadas de ferrite e cementite, é uma matriz de ferrite com glóbulos de cementite, matriz de ferrite e glóbulos de cementite. É mais macio do que a perlite lamelar, mas às vezes dá jeito para maquinar, para facilitar a maquinagem, para ficar mais macio, ou para deformar plasticamente. Mas veremos este tratamento que permite passar de lamelar para globular. É um dos requisitos, requisito de amaciamento. Ok. Outra questão importante é que as transformações indicadas no diagrama de equilíbrio são válidas para condições de equilíbrio. Recordam-se? Temos que dar tempo para haver difusão, mas na prática não temos velocidades de arrefecimento infinitamente lentas. Podem ser super rápidas em água, ou mais lentas ao ar, ou até ainda mais lento no forno. No forno é muito próximo das condições de equilíbrio, mas não são infinitamente lentas. E isso vai ter um impacto nas temperaturas de transformação que aparecem no diagrama de equilíbrio. Como? As temperaturas, e falando do ponto eutectoide, a temperatura do ponto eutectoide com a velocidade de arrefecimento vai deslocar-se para baixo. E mais importante do que isto, vai deslocar-se para a esquerda. Reparem, aqui em condições normais é 0,86, 723, mas com o aumento da velocidade de arrefecimento, imagina que se passarem do forno para o ar, o ponto eutectoide vai deslocar-se para a esquerda, ou seja, vai ficar com menos 0,86 e a temperatura de transformação vai ser inferior a 723. Isto é importante porquê? Porque há um bocado nós fizemos com o cálculo de 0,4 e para 0,86 dava 50% de ferrite e 50% de perlite, não é? Admitindo que o ponto eutectoide é 0,86. Mas se o ponto eutectoide não for 0,86, for 0,7, por exemplo, que é muito possível. Porquê? Porque aumentou a velocidade de arrefecimento. Então a análise já não dá 50 de ferrite e 50 de perlite, dá muito mais perlite, porque estou mais próximo do ponto eutectoide. Estão a ver? Portanto, cuidado com as previsões. Ao usar o diagrama de equilíbrio, pode dar errado. Na prática, pode dar muito mais perlite do que aquela que vocês calcularam. Porquê? Porque o ponto eutectoide deslocou-se para a esquerda. Como é que eu calculo estas variações de temperatura para eu ter uma ideia do impacto que a velocidade de arrefecimento vai ter nas temperaturas de transformação? Um dos métodos mais utilizados para determinar as temperaturas reais a que ocorrem as transformações é a dilatometria. Eu já falei disso num dos módulos e é um ensaio extremamente simples. Consiste em medir o alongamento do provete em função da temperatura. E eu vou aquecer o provete vai alongar e eu vou registar justamente o alongamento em função da temperatura. Em termos de equipamento é isto, é o mais simples que pode haver. Tem a vossa amostra, querem estudar, colocam num forno. Agora o que é que precisam? Bom, precisam de um sensor de temperatura para medir a temperatura. É isto, é um termopar, chama-se. Colocam um termopar junto da amostra. Muito bem. Depois precisam de medir o deslocamento, porque isto vai expandir. Mas não podem pôr um sensor de deslocamento no forno, que ele não aguenta. Portanto, precisa de uma barra de sílica que vai transmitir o movimento para fora, para um sensor de deslocamento que é o LVDT. E então, no fim, registram deslocamento versus temperatura. E é isto que aparece. Isto foi para um aço que tem à volta de 0,4% de carbono.
E dilata no início, dilata, 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 nada de extraordinário, todos sabem que quando aquecem um corpo, dilata. Mas há aqui uns acidentes que é preciso ter cuidado, é preciso analisar. Diagrama de equilíbrio, vamos voltar ao diagrama de equilíbrio. Vamos analisar, por exemplo, esta liga que é a tal 0,4, ok? Inicialmente estou neste ponto, muito bem. Estou a aquecer, já agora, neste ponto, qual é a constituição? É ferrite mais perlite, é um aço hipoioteitoide. Aqueço. Aquilo, se for registado alongamento em função da temperatura, o que é que acontece? Ele aumenta o volume, aumenta, estou na ferrite, mais perlite, aumenta. O que é que acontece neste ponto? Bom, neste ponto já sei que a perlite dá origem à austenite, não é? A transformação perlítica, neste caso, é no aquecimento. Há um bocado nós vimos, é no arrefecimento. Muito bem. Perlite, que estrutura cristalina é? Bom, não tem, na verdade. Não tem porquê? Porque tem duas fases, já sabemos. É ferrite mais cementite. E cada uma tem uma estrutura diferente. A ferrite é CCC. A cementite é ortorrômbica. Um bocado mais complicado. Mas por outro lado, eu sei que tem 90 de ferrite e tem 10 de cementite. Portanto, se eu simplificar a análise e disser, bom, mas isto praticamente é CCC, não estou a cometer um erro muito grande. Ou seja, estamos a falar de uma passagem de CCC para CFC, quando a perlite se transforma em austenite. Ora, isso dá-se com uma contração. Porquê? Porque a CFC é muito mais denso do que a CCC. Portanto, isto aqui, quando chegam à temperatura A1, quando chegam a este ponto, isto vai diminuir. E continua a diminuir até atingir A3. E porquê? Porque aqui, neste segmento, alguma ferrite vai dar austenite. Portanto, continua a diminuir até chegarmos já a A3. E a partir deste ponto só temos austenite, portanto isto sobe agora novamente. Okay? Portanto, aqui é a perlite que dá austenite. Neste segmento, a ferrite dá austenite e a partir daqui só tem austenite e volta a dilatar apenas a austenite. E então a identificação destes pontos singulares permite-vos determinar o AR1 e o AC, porque foi no aquecimento, o AC1 e o AC3. E podem fazer a mesma coisa no arrefecimento. E vai haver uma diferença entre as duas. Estão a ver? Isto foi no aquecimento, o AC3. Este foi no arrefecimento, o AR3. Isto foi aqui para a temperatura A1, ou seja, AC1 e a R1. A diferença é muita quando as velocidades são muito diferentes. Mas imaginem que a velocidade de aquecimento e de arrefecimento, as duas, são infinitamente lentas. Dá exatamente igual, que é aquela que está no diagrama de equilíbrio. Temos aqui um dilatómetro absoluto, que vai medir a expansão de um provete em função da temperatura. O provete está aqui, colocado, vai ser aquecido por este forno e o deslocamento, a expansão, vai ser medida por este sensor de deslocamento. É um LVDT que mexe aqui devido à expansão do provete. A expansão do provete é transmitida para o LVDT, para o sensor de deslocamento, não pode ficar no forno, a partir desta variante aqui de sílica, que aguenta altas temperaturas. Finalmente, a temperatura do provete é medida por este termopar, um sensor de temperatura. Durante o ensaio, eu vou registar o deslocamento, a expansão, em função da temperatura. E é isto. Portanto, neste momento temos muito mais informação sobre a transformação ateitoide-perlite, que é essencial a esta transformação nos aços.